Olá, estamos aqui novamente com a Abimapro, Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização, para mais um incrível podcast, onde esses podcasts são feitos para que todo o nosso público, para todos aqueles que já estão nas marcas próprias e os que querem entrar, ouçam experts, entendam, né, um pouco de como funciona nessa indústria, nesse varejo, nesse fornecedor, a questão do fornecimento. E os podcasts nossos, modéstia à parte, têm sido muito bons. Hoje, nós vamos falar, o nosso episódio, o tema é como engajar seu time interno em prol da obtenção de melhores resultados na marca própria. Engajamento. Olha que importante, né? E para falar desse assunto tão importante, a gente traz aqui com a gente meu óculos, porque eu não enxergo. Trazemos hoje o Tiago Almeida, gerente de produto, marca própria e marketing da Rede Demil. A Rede Demil é composta por marcas do varejo farma, que se complementam para atender públicos de diferentes classes sociais. Juntas, Drogas Mil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogaria Rosário possuem mais de 200 lojas localizadas no Rio de Janeiro, Distrito Federal e Tocantins, atendendo cerca de 2 milhões de consumidores. Temos também Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Mato Grosso. Muito obrigado, Tiago, por ter vindo. O Tiago veio do Rio de Janeiro só para participar do nosso podcast. Muito obrigado mesmo. A Abimapro agradece muito, até porque você sabe, por várias vezes nós já te dissemos isso, você, para nós, é um exemplo de profissional em marca própria. Então, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado mesmo. E para fazer a parceria com o Tiago, nós trouxemos a Marina Caldeira, que é diretora de marketing, estratégia, branding, e essa indústria de suprimentos, a A2F, ela tem suplementos alimentares e OTC, perfeita para terceirizar sua marca, seja uma de nossas... e aqui tem um recadinho, ó. Seja uma de nossas centenas de fórmulas desenvolvidas ou fórmula personalizada, porque a 2F, ela tem uma característica que a Marina vai contar aqui pra gente, que ela é uma empresa que fornece marca própria, ela tem a própria marca e ela faz terceirização. Então, Marina, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer enorme recebê-la. Te agradeço muito por você sair de um evento, vir para cá participar do nosso podcast, que desde o ano passado nós queríamos fazer esse podcast com vocês. E para nós também é super importante, em especial, essa parceria que vocês têm. Então, como engajar time interno? Nas duas, né? Na indústria e no varejo, né? Exato. E os melhores resultados, com certeza, não acontecem se a gente não tiver, inclusive, o engajamento da indústria e do varejo para falar com o consumidor e engajar o consumidor, né? Porque no final do dia ele tem que comprar. Então, eu gostaria de falar... Vivi, minha parceirinha de podcast, vocês já conhecem, a Vivi faz parte lá do nosso comitê de comercial e marketing de marcas próprias, lá na Abimapro, e ela tem uma consultoria em novos negócios. Então, é muito importante a presença da Vivi pela experiência que ela tem com o varejo, pela experiência que ela pode aportar para a gente nessas nossas conversas e diálogos, de todo o conhecimento e, obviamente, trocar, né? Nós estamos aqui para fazer trocas. Principalmente, importantíssimas, né? Principalmente. É sempre um prazer estar aqui nesse novo podcast. Lembrando que nós teremos muitos outros ainda, né? Nós temos uma programação para todo ano. Vamos trazer muitos assuntos aqui. E hoje nós estamos com 2 convidados muito especiais, né? Muito especiais. Muito legal. Agradecemos demais, porque esse era um podcast muito esperado já, desde o ano passado. Então, prestem atenção. E tem muita coisa aqui que vai ser inspiradora para vocês. Vamos lá, Vivi? E aí, eu queria ressaltar aqui, antes da gente começar com o nosso convidado, que é o Tiago. Tiago, muito obrigada mais uma vez.
Ressaltar aqui, pessoal, que como nós estávamos conversando até um pouco antes da gente entrar aqui e iniciar a conversa com vocês, o quanto é importante nós engajarmos o time em prol da marca própria, né? Sem o engajamento do time, das pessoas que estarão envolvidas dentro desse projeto, ele não vai para frente, o resultado não vai acabar acontecendo, né? Então, hoje esse podcast é para quem já trabalha com marca própria, ou quem está pensando em começar, iniciar o desenvolvimento de marca própria, um aprendizado, né, de acordo com o que eles estão fazendo hoje nas lojas, nas empresas deles, de como você pode engajar esse time para que tudo dê certo depois que você começar a lançar os seus produtos e até porque depois que os produtos já estiverem em desenvolvimento também, de como você faz para ter melhores resultados. Tiago, eu queria que você começasse contando que eu sei que o teu trabalho, você tem feito um trabalho maravilhoso, excepcional, nessa parte de engajamento de time interno, né, da Demil. Eu queria que você contasse um pouquinho, mas antes da gente entrar especificamente em como você vem fazendo esse trabalho maravilhoso, você falasse um pouquinho de como que estão os resultados da marca própria hoje, né, como é que estão as vendas, quais são as principais categorias que você vem trabalhando. Conta pra gente como é que está a marca própria hoje na Demil. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Mais uma vez, vocês sabem que eu adoro estar aqui. Sempre falo que se eu tivesse conhecido vocês antes, vocês tinham me poupado alguns anos de aprendizado. Então, eu gosto de sempre estar aqui, sempre compartilhar tudo que a gente veio aprendendo nos últimos anos e ter a oportunidade aí de talvez aprender mais alguma coisa com vocês e vocês evitarem o meu próximo erro. Então, esperamos. Tomara. Bom, na Rede Demil, nas bandeiras Drogas Mil, Farmalife, Tamoio e Rosário, a gente trabalha com marcas exclusivas. Então, hoje nós temos 6 marcas, 4 mais antigas, Go Nutri de complemento alimentar, número 21 de cosmético e beleza, bem básico de necessidades diárias, farmacinha, oficinais, Polimix de produtos para a saúde. No final do ano passado, a gente lançou a marca Mise para perfumaria. E este mês, início de 2024, a gente lançou a marca Minimum para produtos de bebê. Ai, que ficou fantástica. Ficou um amor, muito fofa, linda. A gente está chamando de Minimum. Minimum. Muito a gente amou essa marca. Então, temos um portfólio de 6 marcas. Até setembro do ano passado, que é a nossa última divulgação de resultados, a gente tinha 244 produtos desenvolvidos. Óbvio que aconteceu muita coisa de lá para cá, mas naquele momento a gente tinha 5% de participação na venda total da bandeira, incluindo medicamentos. E se a gente, no Pharma, a gente costuma fazer uma conta que é o percentual de autosserviço, que é olhando do balcão para frente. Continua contando medicamentos de autosserviço, mas tudo que está no salão, tudo que você circula. E olhando o autosserviço, a gente chega perto de 11% de participação. Muito bom. É um modelo que reflete muito a cultura da Rede Demil. A gente, olhando os parâmetros, as diferenças que a gente tem, dados que a gente tem de outros players, fazer 5% de participação no total numa farmácia com 240 produtos é um número muito bom. É um número por SKU muito relevante. A gente fica nessa conta de, se eu tivesse 500, eu estaria com 10. Não vai ser isso, tá? Mas a gente fica nessa intenção e queremos ter mais... quanto mais produtos, melhor. O máximo de produtos possível. Mas sempre mantendo a cultura da empresa, que ela aplica nas mesmas lojas, que é olhar de forma financeira, que é olhar de forma rentável, que é olhar de forma assertiva, ter os produtos que fazem sentido ter produtos que dão resultado, ter uma meta e uma expectativa para esse produto e depois que ele chegar na loja, trabalhar para ele dar esse resultado, a gente não abandonar um produto na loja. Então a gente tem essa cultura de fazer cada produto funcionar, de fazer cada produto dar resultado, de fazer cada categoria funcionar. Então fica um desenvolvimento um pouco mais criterioso, um pouco mais longo, um trabalho de desenvolvimento de produto mais longo, mas no nosso caso vem dando certo, a gente vai conseguindo trazer muito resultado com menos SKUs. Quais foram os principais desafios que vocês encontraram? Perfeito. Vou falar direcionando para as áreas, mas só aproveitando, no início não foi um planejamento ótimo de largada, tá? Tanto que eu falei, eu teria evitado alguns anos. A gente errou muito no início, a gente errou muito nos primeiros anos. Quando vocês começaram? Tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. Foi dezembro de 2013. Muito bom. Mas na relação com as áreas, eu acho que o nosso maior desafio, eu acho que é o desafio de todo mundo, que é adaptar os processos. É fazer um varejo ser fornecedor.
A gente não é fabricante, mas a gente é fornecedor. A gente é responsável pela marca. A gente é dono da marca, isso muda muitos processos. Eu acho que isso é o desafio de todo mundo. No nosso caso, o desafio foi maior, porque a Rede Demil faz parte do grupo Profarma. Dentro do grupo, a gente tem a Profarma, distribuidora, e eu tenho uma distribuidora que é meu braço logístico. Então, quando eu lanço marca própria para a Rede Demil, um varejo, operacionalmente, eu também lanço marca própria para uma distribuidora. E aí, lançar a marca própria na distribuidora é que foi o maior desafio. Tem que convencer ela também, né? E ela não tem nenhum lucro, nenhum benefício nesse projeto. Histórico também, né? Então, a gente fala da Profarma, mais de 60 anos, fatura 6, 7 bi por ano, margem muito apertada, uma empresa que a cultura é não errar, os processos são praticamente perfeitos, porque se você erra, a margem é baixa, você perde o lucro da semana, você perde o mês. Então, uma empresa que não erra, os processos são muito acertados, tem muito controle, tem muitas limitações, e você botar a marca própria dentro desses processos, aí foi difícil. E parece que um processo perfeito é fácil de ser ajustado. O que a gente viu, não. Se eu mudo uma vírgula, é uma bola de neve. Desencadeia uma bola de neve e tudo começa a dar errado. Então, exemplo, na Profarma eu não posso cadastrar no SAP da Profarma um lead time de 60 dias. Existe isso na distribuição. Eu não consigo cadastrar um lote mínimo de 500 mil sabonetes. Isso não existe. Eu não posso comprar para um CD que não precisa, que tem estoque, só para diluir um lote mínimo que eu preciso fazer para abastecer outro CD. Tem algumas lógicas assim que isso quebra totalmente a forma que a distribuição opera. Sim. E aí, contrato, jurídico, recebimento, logística, pagamento, todas as áreas. Eu dei só exemplos de supply que foram os primeiros problemas. Mas trabalhar isso com a distribuição foi mais difícil, são processos muito antigos, exige dos diretores, dos gerentes da distribuição. Se eu não tivesse o CEO engajado, eu não teria conseguido. Isso é importante, né, Thiago? Eu acho que agora você tocou num ponto bem importante. Se eu não começasse com o CEO engajado, eu não... Se não tivesse sido uma ideia dele, eu não teria conseguido. Tem que ter um patrocínio. Porque é o que você falou, a Profarma precisava fazer isso para uma ideia. Tá? Não dava resultado, estava começando, não vendia nada. Então, eu precisava mudar um processo que existia há 15, 20 anos daquele jeito. Na Profarma, tinha que virar prioridade para eles aquilo, para vender nada. Só para me possibilitar vender lá na frente. E vender na Rede Demil, nem na própria Profarma. Então, óbvio, eu tive todo o apoio da diretoria, funcionou. A gente não teve a barreira da abertura das áreas, mas não que tenha sido fácil. Foi muito difícil, durou anos até tudo rodar, não vou dizer perfeito. Tem coisa que a gente ajusta até hoje, mas demorou anos para rodar bem. Porque é um eterno ajuste, né? Com certeza. Que, aliás, essa é a parte boa da história, né? Esse dinamismo. Essa coisa, tanto na indústria quanto no varejo, um minuto nunca ser igual ao minuto anterior. Isso é fantástico, é um grande desafio. Marina, vocês começaram a entrar em marcas próprias há quanto tempo? Como que isso aconteceu? E quais são os principais projetos de marcas próprias que vocês têm hoje? Fala um pouquinho sobre esses desenvolvimentos e se você puder falar dos resultados que vocês têm obtido com isso. Claro. A indústria, ela nasceu como a maioria das indústrias no Brasil, com um laboratório de manipulação, né? Uma pequena produção, que é uma farmácia de manipulação lá em 2002, né? E o galpão, do jeito que ele é hoje, que são 6 mil metros quadrados de infraestrutura de fabril mesmo, ele nasceu em 2018 lá em Ourinhos, né? Que é a nossa sede, tanto fabril quanto administrativa da 2F. E o desejo sempre foi, a gente já nasceu para produzir marcas para outras pessoas, né, para outros negócios. Então, hoje a gente tem basicamente 3 clusters dentro da nossa indústria, que é produzir para o varejo. 85% dos nossos clientes são de varejo, né? Pequenos, médios e grandes varejos. Então, Pague Menos é um cliente nosso, a Bemol é um cliente nosso, que também tem um podcast com a Paula. Enfim, até aí nós temos um outro cluster que é a indústria, né? Então, hoje a gente tem clientes como a Ipera, como a Vitamedic, né? Então, são de indústria para indústria. E também temos parceiros, clientes, distribuidores, representantes comerciais que querem ter uma marca, centros de estética. Então, o nosso negócio é bastante variado. E
a gente fala lá dentro que o nosso sucesso é o sucesso do nosso cliente. Só quando ele atinge o sucesso dele, que ele vende, que ele convenceu o consumidor final de que a marca dele, a marca própria dele, tem qualidade, tem robustez para competir com grandes laboratórios, é que é o nosso sucesso. E internamente, cada projeto é único, né? Hoje a gente fechou 2023 com 70 marcas ativas, produzindo para 70 marcas, 70 clientes, mais de 1.000 SKUs. Então, a gente saiu de um faturamento em 2022 e triplicamos esse faturamento para 2023. A nossa meta esse ano é dobrar o que a gente já triplicou. Então, é bastante desafiador. Mas a gente acredita, e aí eu vou parafrasear o Gui Serrano, que é o dono de marca própria da marca CVS, que é um varejo farmacêutico bastante importante no mercado americano, todo mundo conhece, que ele fala que o varejo que não está na marca própria, ele vai morrer nos próximos anos. Não existe outro caminho para crescer, para ser rentável, para fidelizar, principalmente, né? Porque a marca própria é só encontrar ali, né? O cliente só vai encontrar ela ali. Então, é um pouco disso que um pouco desses resultados que a gente vem colhendo aí ao longo desses últimos 5 anos, né? Nesse Parque Fabril. É um pouco disso que a gente vem colhendo. Eu não sei se eu respondi exatamente, ou fui emendando outros assuntos. Tá perfeito, tá perfeito. E para vocês, né, para a indústria, como é que vocês entendem que é o processo de convencimento das demais áreas envolvidas, né? Porque, óbvio, você vai desenvolver um produto, você começa a desenvolver um produto. E você tem, obviamente, né, eu brinco, né, os clientes internos dos clientes internos, e você tem todo o seu ecossistema que precisa entender o que é marca própria. Exato. Entender por que a empresa está engajada em fazer esse tipo de negócio, né? E como é que acontece esse convencimento e como que isso é tratado em toda a empresa? A gente intitula o nosso full service de um full service robusto que envolve 6 passos, resumidamente, tá? Mas envolve a empresa inteira. Eu gosto de dizer que o nosso coração é terceirizar. Se eu não estiver terceirizando, se eu não estiver produzindo a marca de alguém, eu não tenho coração, né? E aí, quando a gente pensa nesses 6 passos da terceirização, que começam, de fato, com uma prospecção ali, né? Ou ativamente do nosso time comercial, que tem hoje um gerente nacional, com uma equipe de gerentes de contas espalhados pelo Brasil inteiro, divididos regionalmente, né? Então, ou começa proativamente com esse time comercial buscando as oportunidades, batendo na porta mesmo dos varejistas, das indústrias, mostrando a robustez da nossa fábrica. Ou os clientes nos procuram, que a gente também tem ainda muita gente que faz, mas pouca gente que faz com qualidade, né? E aí é uma equação muito difícil de você fechar, porque a gente é muito voltado para a rentabilidade. Tem que ser viável, né? Por exemplo, chega um varejo lá com a gente e fala assim, olha, o produto que mais vende na minha rede de 20 farmácias, 15 farmácias, é colágeno. E aí eu quero o melhor colágeno, enfim, com aquele peptídeo, com aquilo tudo. E aí, quando a gente coloca na ponta do lápis, não viabiliza. Não é competitivo. Então, o nosso primeiro passo começa em levar, então a gente prospecta o cliente, ou o cliente nos busca, e a gente usa dados. Olha, se é a sua primeira vez em marca própria, a gente tem que olhar o que você mais vende. Então, esses são os primeiros mercados, os primeiros segmentos que você tem que estar. É multivitamínico? É pele, cabelos e unhas, né? Nós pensando que a nossa indústria é 100% suplementos alimentares e OTC. Né? Over the counter, que a gente fala, que é tudo que vende para fora do balcão. Né? Aqui no Brasil também fala-se de MIPs. Né? Então, tudo que não tem prescrição, que é para fora do balcão, a gente também fabrica. E aí a gente traz esse mercado. Olha, o que você mais vende? Quais são os potenciais? Aí se o cara, de repente, já tem marca própria. Ele não é novato. Então, a gente leva para ele mercados potenciais. Olha, esse mercado aqui, por exemplo, ossos, músculos e articulações, é um mercado enorme, que cresce ano após ano quando a gente olha mercados auditados. E aí você não vai ter um produto seu de marca própria. Então, a gente começa com isso. Ciência de dados. É nada de achismos.
Ai, tal coisa vende, ai, não. Ciência de dados. Aí depois a gente tem outros passos que começam a envolver P&D. Então, não existe como a gente fornecer produto sem ter um P&D por trás, pesquisa e desenvolvimento. A gente tem hoje mais de 150 formulações e tipos farmacêuticos testados e estabilizados. É esse o primeiro rol que a gente fornece, porque a gente já sabe como aquele produto vai se comportar, por exemplo, numa autoimidade de um varejo que está lá no norte, que é super úmido. Que não é fácil. Não é fácil. E o cara não tem ar-condicionado climatizador no estoque dele. Ou seja, eu vou ter uma cápsula pigmentada, eu vou ter um comprimido que vai pintar. Então, eu preciso trazer isso para o cliente e colocar essas verdades na mesa. Eu quero qualidade tanto quanto ele, né? E é nessa hora... E vocês fazendo isso, né, tornando esse processo possível, você favorece ao teu cliente que ele esteja desenvolvendo o produto certo. Porque eu costumo dizer, né, engajamento só vem, você só vai convencer o restante da equipe, da tua empresa, de que a marca própria é algo bom a partir do momento que você começa a apresentar resultado. Sem resultado, não existe engajamento. Então, dentro desse processo é muito importante, porque eu sinto que vocês fazem um trabalho, realmente um trabalho de parceria, né? Eu até vou dar um spoiler aqui da fala que eu tinha deixado para o final, mas eu já vou dizer, a marca própria é dele, nunca vai ser minha. Ele precisa entender que a marca própria é dele. No entanto, e aí de novo parafraseando Gui Serrano, se ele não tiver os parceiros certos para o processo todo, eu nem estou falando só do processo produtivo, tá? Que engloba a P&D e tal, mas a logística, o time lá na ponta, uma campanha que seja, né? Enfim, então é uma cadeia, é um ecossistema de fato que precisa nascer com um bom parceiro industrial. Eu acho que eu não estou aqui por acaso e também acho que isso precisa ficar muito claro para quem quer fazer marca própria. Tem muita fábrica fazendo marca própria por aí, fazendo e produzindo suplemento, mas o resultado vai ser colhido lá no futuro. O futuro dirá se vai ter sucesso ou não, se vai ser sustentável ou não. E aí, todo esse ecossistema nosso, 6 passos da terceirização, vão lá para o P&D. Aí, não, eu quero uma marca exclusiva, porque se você já compuser, por exemplo, magnésio com vitamina D, que eu não tiver essa fórmula estabilizada, ela pode ter alguma questão. Então, eu preciso estabilizar. Preciso colocar lá nas câmaras climáticas que vão estressar umidade, que vão estressar calor, temperatura, para a gente ver se não vai ter um problema. Eu trago, inclusive, nas etapas, eu acho que precisa trazer soluções de custo. Por exemplo, hoje a gente tem uma tecnologia nova lá na fábrica que é de nanocomprimidos. Você tem a mesma potência de entrega de nutriente num comprimido, juro, que é um tico, uma ponta de um algodão, de um cotonete. E tem pessoas que têm muita dificuldade em deglutir uma cápsula, um comprimido maior. Então, a gente traz essas tecnologias e vê e olha para o cliente, para tudo que ele vende, para o mercado dele, se cabe. Tem cliente que fala, não, o nanocomprimido não vai funcionar aqui para mim, porque o cara vai achar que não traz o benefício. Enfim, então a gente envolve aí fabril industrial, P&D, logística, né? A gente trabalha tanto com a nossa logística própria, quanto com o terceiro. Tem muitos parceiros, indústrias principalmente, Pera é uma delas, e Vitamedic, que tem a logística própria. Então, a gente... Farmais tem um CD próprio, tem a logística própria também, que é outro player nosso. Então, a gente trabalha nos 2 modelos. E aí, são essas 6 etapas, e aí a empresa inteira envolvida. Eu tenho o faturamento, que precisa ser eficiente. Eu tenho o pessoal de emissão de nota fiscal e separação de estoque, que precisa agendar a entrega. E aí, o padrão de atendimento, ele tem que ser do começo ao fim, uniforme, coeso, informações corretas, claras. O timeline de um projeto de terceirização, ele varia de eu conseguir entregar um projeto em 60 dias até eu conseguir entregar um projeto em 1 ano. Sim, exato. A gente sabe que é um processo um pouco mais complexo da parte da indústria, mas para o varejo também, né, Thiago? Existe lá a sua dada complexidade, né, dentro da marca própria. Mas eu queria que você falasse assim, dentro desse processo que você comentou com a gente, que é o processo que você tem feito de engajamento dentro da tua equipe, a partir de que momento, desde que o varejista optou por por desenvolver a sua própria marca, a partir de que momento esse engajamento já tem que existir para que se tenha melhores resultados? Desde o sonho. Desde a ideia. Desde o primeiro Desde momento. o sonho, né, Thiago? Assim, Sonhei. se você não tiver engajamento da alta liderança
considere muito nem começar. Você tem que ter algum outro cenário dentro da cultura que faça isso fazer sentido. Mas, tirando isso, engajamento da empresa desde o dia 1. Sim. Eu só gosto de explicar que, às vezes, engajamento não é uma chave, não é um clique. É tipo, agora eu tenho engajamento, agora eu não tenho engajamento. O engajamento é mais uma faixa. E é uma faixa de menos 100 a mais 100. Porque tem gente que joga contra. Na largada, se você der sorte, você larga com todo mundo no 0. E quando você for trabalhando, se você trabalhar com ninguém jogando contra, você já está bem. Óbvio que não é o suficiente para entregar resultado, mas você já está bem. Vai ter menos dor de cabeça. Mas você tem que trabalhar como é que eu chego de 0 a 100. E cada pessoa vai de 0 a 100 de uma forma diferente. E num momento diferente. Você nunca vai ter a empresa inteira engajada da mesma forma, no mesmo grau. Você tem que pensar isso pessoa a pessoa, cargo a cargo, área a área, e no tempo. E eu sempre gosto de dizer que engajamento é cultura. É você criar uma cultura de engajamento. E eu diferencio engajamento de foco. Dá para criar foco. Dá para criar foco com top-down. Se eu tenho uma equipe obediente, ela vai focar na marca própria. Não quer dizer que ela vai estar engajada com a marca própria. Então, acho que criar engajamento é mais sobre cultura, é mais olhar para o longo prazo. E, para mim, é mais fácil, se visualizo que é mais fácil começar de cima para baixo. Se você começou com o CEO, ok, o seu vice-presidente vai obedecer ele, mas ele está engajado com a marca própria? Os diretores estão obedecendo, mas eles estão engajados, eles estão por conta própria, pensando, tendo ideias, propondo, facilitando, criando ferramentas, e daí vai descendo. Aí eu acho que é da estrutura de cada negócio, superintendente, gerentes, equipe de vendas, e você vai descendo de cima para baixo. Eu vou até complementar o Thiago, porque a gente às vezes é procurado por muitos donos de empresas. Eu quero ter minha própria marca. E aí quando a gente começa a desenvolver o trabalho, não tem nem sequer embaixo dele uma estrutura adequada para cuidar de marca própria. Então a gente tem a gerente de produto da categoria que olha a marca própria e todas as outras no mesmo balaio. E aí os laboratórios gigantescos, as campanhas gigantescas, com o dinheiro infinito, né, para fazer trade, para fazer campanha. Então o inverso também é verdadeiro, a gente observa. Muitas vezes existe o patrocínio da alta liderança, dos C-levels, do CEO, mas ele não tem uma estrutura mínima. Você precisa ter uma equipe dedicada. Você precisa ter alguém de produto olhando para a marca própria. Né? É ele que vai desenvolver as campanhas, é ele que vai olhar para a rentabilidade, para crescimento de mix. Isso é fundamental. Assim, a gente tem um guia, né? Quando os clientes nos procuram, a gente fala por que ter uma marca própria e qual é o guia de sucesso. E passa por... Tem que ter o patrocínio, é fundamental, mas não pode parar ali. Porque o dia a dia, né, a cultura, como a estratégia do café da manhã, a pessoa que tem ali diversas marcas, de diversas categorias, de diversas indústrias, muitíssimo poderosas, inclusive, vai colocar a marca própria no balaio e aí vai andar. E aí, Thiago, eu só queria complementar aqui para a gente fechar a questão do varejo, Neide, porque eu acho que é importante, dentro disso que ele falou, desse processo de engajamento, que tem que ter o início, tem que ser no início de tudo, né? Quando se pensa em fazer a marca, eu queria que você detalhasse para a gente, assim, hoje, qual é a melhor forma de engajar um time? De que forma a Demil conseguiu fazer o trabalho que vem fazendo até hoje? A pergunta de 1 milhão, porque a gente acompanhou durante o congresso agora uma iniciativa que foi muito bacana, que houve um treinamento, uma preparação do time de loja para vender um produto que era um produto completamente complexo de ser vendido como marca própria. Talvez na marca do fornecedor fosse muito mais fácil, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essas principais iniciativas aí, que eu sei que elas são boas e é um aprendizado para a gente. Se tiver um casezinho E a gente tem 3 horas de estúdio para responder essa pergunta, né? Boa. Poderia ter. Vamos lá, mais 2 horas aí, por favor. Mas, vamos lá, assim, acho que se meu time hoje trabalhasse em 10 empresas diferentes, a gente faria isso de 10 formas diferentes. Acho que não existe fórmula mágica. O que deu certo na Demil não daria certo em outra rede. E eu acho que tem que ser personalizado para a cultura de cada lugar. Como eu dei o exemplo da gente fazer muito resultado com poucos SKUs. Isso é o nosso cerne. Da mesma forma que a gente não vai manter uma loja aberta que não dá resultado, que não deixa mais de contribuição por ego, por número, por base de loja, não vai ter. Então também não vai ter um SKU por base de SKU. Então é muito da nossa cultura. É assim que a rede Demil funciona. Para olhar desenvolvimento de cultura de engajamento,
eu gosto de primeiro abandonar o beabá da marca própria. Primeiro, como se eu fizesse isso várias vezes, né? Eu não fiz. Mas olhando pro que a gente aprendeu, abandonar o beabá. Deixa mais margem, fideliza, gera diferenciação, potencializa o mix de loja, gera controle sobre as categorias, liberdade promocional. Isso não vai engajar a empresa inteira. Isso vai engajar o CEO. Ok. Você vai engajar o VP, você vai engajar alguns diretores, você vai ganhar algumas pessoas na empresa. O seu balconista de loja não vai nessa. Ok. Isso é o... É distante. É distante, é de alta liderança. Exato. E aí eu acho que se você quiser, eu acho que você precisa criar a cultura de marca própria na empresa. A gente tem que entender de pessoas, entender por que pessoas se motivam. Pessoas se motivam pelos seus interesses próprios. Seu interesse próprio pode ser um indicador que a empresa te deu. Pode ser um projeto que a empresa te deu. Pode ter um desejo de crescimento, um desejo de promoção. Mas você tem os seus interesses próprios. E essa pessoa só vai se engajar na marca própria se a marca própria estiver próxima dos interesses dessas pessoas. Fez sentido? Perfeito. Beleza. Então, se você pensar dessa forma, você começa a olhar para a empresa e falar, tá, quais são os indicadores que existem na empresa, além de... O de price é o mais fácil, né? Ganhar área de price é moleza. Porque você está dando margem, isso não conta. Mas para as outras áreas, quais são os outros indicadores que existem e como é que a marca própria pode se aproximar deles, influenciar eles, dar resultado. Óbvio, você vai apurar isso, você vai mostrar, olha, eu melhorei esse indicador por causa disso, disso. Como a marca própria resolve problemas. Uma empresa que está focada em melhorar o resultado das inaugurações. Como é que marca própria ajuda as inaugurações? Uma empresa que está focada no digital. Como é que marca própria ajuda o digital? Uma empresa que está com dificuldade de manter o abastecimento de água mineral. Falta todo mês. Nunca consegue ficar um mês inteiro com água mineral abastecida. Tá. Tem como você botar a água mineral dentro do seu pipeline? Nem era seu plano, você nem queria. Tem como fazer? E daí você vai vender 3 vezes mais e deixar mais margem e a área de compras você vai resolver um problema deles? Esse foi o nosso caso. Já um case de água. A gente só lançou água por causa disso. Mas a gente identifica problemas, indicadores e tenta colocar a marca própria em todos os momentos da empresa. Uma oportunidade. Em todas as oportunidades. Porque aí eu vou ganhando a área de compras. Como é que a marca própria ajuda a logística? A caixa está vindo desse jeito. Se vier desse jeito, dá menos trabalho. Como é que a marca própria pode ajudar cada área? Porque aí eu vou ganhando engajamento de cada área. E aí, óbvio, medir o resultado disso tudo. Tem que comunicar, tem que fazer um marketing interno. Tem que falar, olha, eu fiz isso e te ajudei assim. Olha como é que está o resultado da marca própria nas inaugurações. Olha como é que está o resultado da marca própria no digital. Você tem que vender, você tem que fazer o seu marketing. Vai ter que ter. E eu acho que o principal, você vai ganhar isso pessoa a pessoa. Eu tenho planejamento até hoje. Engajamento é um dos pilares estratégicos nossos. E todo ano a gente define o que a gente vai fazer para o engajamento daquele ano. Qual o público que a gente vai pegar? Esse grupo aqui não está perfeito, esse grupo não está legal. O que a gente vai fazer? Quanto a gente vai investir? Qual parte do nosso orçamento para isso? Quem vão ser as pessoas responsáveis? Então, o engajamento é um dos pilares da marca própria. Hoje é um dos nossos grandes segredos de resultado. E quando a gente constrói essa cultura de marca própria, cada lançamento fica mais fácil. É porque antes de vender para o consumidor, você tem que vender para o seu cliente interno. É o cliente interno, eu costumo Exato. dizer. É o primeiro cliente. É o primeiro cliente, né? Se você não convencer o teu cara do balcão... Mas olha que interessante isso ele que não o Thiago... consegue convencer outra eu pessoa. acho que nós temos que criar um MBA. Vamos criar um MBA aqui, falarmos um pouquinho... Tem que estar dentro de um dos nossos cursos o tema engajamento. E depois que a gente construiu isso, que você está trazendo o lançamento de um produto ficou muito mais fácil. A gente precisou fazer muito menos esforço. Porque eu não preciso te empurrar, eu não preciso te convencer. A loja já está querendo o produto. Quando lança, já performa, já roda. Então a gente cria uma máquina muito mais sustentável para o engajamento. Tem case, Thiago, não sei se aconteceu com vocês, né? Mas a gente tem case, por exemplo, da marca própria fica pronta, o terceirista, né, o terceirizador, o varejista manda faturar um pouco para cada loja, chega a minha logística industrial para fazer a entrega e o franqueado ou o dono da loja não sabe. Que caixa é essa? Eu não pedi. Não, é a sua marca própria, a marca própria da rede. E aí... Muitas vezes o franqueado devolve ou recusa, porque ele fala, não pedi isso.
Quer dizer, é uma construção que precisa ser feita desde o momento do desenho ali, inclusive, não sei qual que é a dinâmica, né, das lojas, mas assim, perguntar para os cabeças, para os gerentes ali de loja, o que vocês acham que a gente poderia fazer de marca própria? De repente vem ideias, isso a gente estimula o cliente que procura a gente, quando a gente está definindo ali o mix, vamos sair com 6 SKUs, 10 SKUs, 12 SKUs. Você já perguntou para as pessoas das tuas lojas que estão lá na ponta, o que mais sai? E aí, muitas vezes, quando eles fazem essa dinâmica, essa cocriação do mix, vem coisas que eles não estavam pensando em lançar no mix inicial, mas que faz sentido ali. Então, eu acho que esse envolvimento desde o sonho, né, e em todo o processo, e os caras receberem em primeira mão um folder, um catálogo virtual que seja, uma landing page que seja criada, né, para marca própria, um treinamento online que eles sejam convidados, sei lá, aí, né. Como que a indústria faz isso? A gente... Porque talvez seja um grande exemplo para o varejo. Como primeiro que a indústria... Deixa claro. Aliás, antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre a questão de onde começa, né, o engajamento. Na verdade, antes do engajamento, a gente precisa ter a coisa do acreditar, né? E entender que aquele negócio, ele realmente é importante para aquela organização. A hora que isso está provado, vocês devem lembrar, assim, que a gente teve um podcast que falou exatamente isso, né? Eu fiz um trabalho, apresentei, então... E deve ter sido isso no começo, né, da Demil também. Então, é assim. A primeira coisa é o escopo do projeto. E ele ser um escopo que seja possível de se praticar. Possível e que tenha sinergismo com a organização. Porque querer não é poder. Às vezes, você até quer, e o grande problema da marca própria é esse, se quer, mas não se pode. Não tem escala, não tem estrutura, não faz parte da estratégia. Então, não adianta querer. Precisa do tal estudo, né, que a gente também fala bastante. Eu costumo dizer que tanto na indústria quanto no varejo, começa de cima para baixo. Se a parte de cima não estiver, né, do triângulo, não estiver e não acreditar, não adianta aqui embaixo fazer grandes esforços, porque não vai resolver. Porque esse acreditar é exatamente o que vai permitir que o projeto se realize e que isso vá descendo e vá fazendo e incorporando na alma da organização. Porque toda organização tem que ter uma alma. Quando ela perde a alma, ela começa a cair, começa a deixar de fazer sucesso. Essa alma, ela é algo muito, muito profundo, porque pode chamar de cultura, pode chamar do que quiser, né? Se ela não for mantida, não vai ter perenidade. Não vai acontecer, as coisas não vão acontecer como elas têm que acontecer. E, gente, engajamento é diferente de comunicação. Porque você pode não estar engajado, mas está comunicado. Como é que a loja lá não sabe que vai receber um produto sendo franquia? Isso é comunicação. Isso é nem engajamento, está antes do engajamento. Está na falta de comunicação. E a falta de comunicação é por falta de interesse, e a falta de interesse é por falta de foco. Percebe? Nós vamos descer. Não está na por falta de foco daquilo. Vamos fazer marca própria? Está na moda. Você citou a CVS. A CVS passou por um problema muito sério. Muito sério. Inclusive, ela agora volta muito mais forte. Eu fiquei encantada do ano passado para este ano, na visita técnica que eu fiz, o quanto ela melhorou de novembro de 2022 para janeiro de 2024. 12.000 SKUs de marca própria. Que ela melhorou, mas entendam, vocês sabem por quê? Ela, com metade de lojas, tem o mesmo faturamento do que o Walgreens?
Vocês sabiam disso? Ela tem metade das lojas, metade do número de lojas do Walgreens. E ela tem um faturamento exatamente igual do Walgreens. Porque de cima para baixo, quando eles pensaram no negócio, porque a CVS estava muito mal, e eles começaram a repensar o negócio, eles entenderam que eles tinham que ter serviço. E esse serviço carrega a marca, carrega o acreditar na marca. A CVS, a marca própria é CVS. Ela parte do conceito, você vem no meu local, você acredita no meu negócio, então você compra a minha marca. E ela colocou serviço. Hoje, ela tem médico, ela tem enfermeiro, ela tem efetivamente. Então, aquela história de que todas as farmácias eram supermercados, elas perceberam que não era sendo supermercado que elas iam ter maior margem e trazer o povo para dentro, não. Era com outros tipos de serviço e, através desse serviço, fidelizando de fato, cada vez mais mostrando a força da marca e hoje com metade das lojas, porque como ela ficou mal, ela teve que vender o Brasil, ele foi vendendo, reestruturou, ficou com as lojas mais lucrativas e melhores e colocou o serviço e com metade das lojas. Ela fatura exatamente o que fatura o Walgreens. Inclusive, ele mostrou uma planta baixa de uma loja tradicional, né? Nesse evento que eu fui. E a parte de serviço, né, as salinhas dos médicos, das consultas rápidas e tal, ela é enorme, assim, a sala de espera, o ambiente, aí, mas próximo do check-out é que tem lá todos os produtos OTC, e aí tem a parte de remédios controlados também, que é pequena, mas aí ela tornou aquele ambiente ali, as novas lojas, né, muito pró-serviço, pró-experiência, que também é uma forma de você entregar marca própria, né? É o seu serviço ali, né? Eu até quero abrir só um parênteses público. Marca própria é diferente de terceirização. Outro dia eu falei isso para a Marina no almoço. A terceirização é o B2B. A terceirização é quando uma indústria terceiriza parte do processo ou o processo inteiro, o famoso full service, para outra indústria. A marca própria, quando é uma indústria numa ponta e um dono de marca, que é um atacado, um distribuidor, um varejo, na outra ponta. Então, não é terceirização, porque é um outro modelo de negócio. Na terceirização, você pode receber material, Sim. você recebe a formulação, você tem a tecnologia. Inclusive, hora você faz vazamento primário, hora você faz secundário. É outro processo, exatamente. Realmente então, é um outro nicho. Então, é muito diferente marca própria de terceirização e nós achamos os dois negócios muito bons. As empresas que têm marca própria, fazem terceirização e ainda têm as suas próprias marcas, são as empresas que têm melhores resultados no mundo todo. No mundo todo, exceto algumas que fazem só marca próprias, e aí, na Europa, por exemplo, tem empresas que fazem só marca própria e fazem um sucesso danado. Mas eu queria te falar, Marina, então, essa questão do engajamento de cima para baixo é de cima para baixo, a marca própria é de cima para baixo, como numa fábrica, a questão da qualidade, a questão do sistema da qualidade, ele é de cima para baixo. Se ele não for de cima para baixo, não adianta embaixo as pessoas se empenharem. A indústria não vai entregar. Sim. Por quê? Porque são todos engajados no propósito da empresa. Qual é o propósito da empresa? Esse propósito ela tem que entregar para a marca A, para a marca B, para a marca C, para a terceirização, para a própria marca. Ela tem que entregar esse propósito. Não é produto, é propósito. Nós não vendemos mais produtos há muito tempo e a gente vai continuar não vendendo mais produto. Quando, há 7 anos atrás, o presidente de franchising da Procter & Gamble, num evento aqui em São Paulo, disse que não se venderia mais produto, se venderia serviço, as pessoas ficaram, né? Já até brincou com a Luísa Helena Trajano e disse, você não vai vender mais máquinas. As pessoas vão ter serviço dentro das suas casas, as lavanderias vão entregar direto, porque não vai ter mais, né? O mundo mudou. Então, a indústria
e o varejo, o dono da marca, eles juntos constroem isso. Juntos constroem a confiança no propósito. E é uma baita responsabilidade, né? Porque o varejo acredita no propósito do seu fornecedor, então, portanto, tem confiança. Lembra, marca própria só funciona se o produto tiver se aquele varejista escolher muito bem seu fornecedor. Porque, como disse a Amanda, tem muitos fornecedores, muitos. Eu vou do Iapoque ao Chuí nesse país e eu vejo cada coisa que até Deus duvida. Até Deus duvida. Eu estou muito preocupada, inclusive, reportando, né, a Montesano reportando para a Bimapro, às vezes eu fico muito preocupada, porque nós temos muitas empresas, muitas. E vai nascendo, né? O povo vai desempregando, vai montando empresa, né? E ok, que bom empreender. E não importa o tamanho. Eu vou em empresas com 6 funcionários, que eu faço isso para conseguir, para ver se tem uma não conformidade. Ainda que isso não seja crítica, entendeu? Tolerável. E vou em empresas gigantes, parques gigantes, com mais de 1.000 funcionários, que tudo que eu peço está no gerúndio. Conhece o gerúndio? Então, o gerúndio. O gerúndio. Boa parte, né? O gerúndio. Outro dia eu conversava com o Borg, ele me citou uma multinacional importante e disse para mim, Neide, você acredita que eu fui nessa multinacional e ela não tem organograma? Eu falei, isso para mim tem todos, né? Então não tem problema. Mas como que daí, Amanda, vocês entendem... Marina. Desculpa, Marina. Como que vocês entendem essa relação dessa parceria, né? Indústria, varejo. O que vocês hoje entendem nesse pouco tempo até que vocês têm como fornecedores? Sim. E o que você acredita que poderia melhorar? Porque sempre tem o que melhorar. Sempre. Com certeza. Quem não acredita nisso, procura um caixãozinho bem bacana, um cemitério, vai se enterrar. Sim. Sempre tem o que melhorar. Então, como que você entende, inclusive na relação, né? O que teria que melhorar? Vou tentar ser mais objetiva possível. Bom, quando a gente fala em termos de confiança e responsabilidade numa parceria, quando a gente está industrializando uma marca própria, bom, é uma responsabilidade gigantesca. A gente fala muito isso lá dentro de casa, né? A gente, por exemplo, a gente produz para a Feliz Farma, que é uma rede de farmácias bastante grande no ABC, São Paulo e tal, tem mais de 50 lojas. E a gente faz a Felizvit, são mais de 30 SKUs, para comemorar os 30 anos da marca, que foi o ano passado, desculpa. E é uma super responsabilidade. Então, acho que, primeiro, essa primeira relação de confiança, essa troca madura de temos limitações, né? Acho que faz parte, quando a gente assina ali um termo de confidencialidade com o cliente, um contrato, faz parte também da gente colocar para ele as cartas na mesa. Então, outro dia, num projeto, uma cliente me pediu uma cápsula branca. E aí, bom, embaixo do meu time também está desenvolvimento de produto e P&D. E eu falei, só que na sua fórmula tem a máxima quantidade permitida pela RDC de cúrcuma. E a cápsula branca vai pigmentar. Eu tenho que te dizer isso. Você quer a cápsula branca? Tem algum problema? Compromete o resultado do produto? Compromete a entrega final para o cliente? Compromete a entrega? Não compromete. Mas se um cliente seu comprar no seu ponto de venda e ver essa cápsula pigmentada, ele vai falar que tem desvio de qualidade. Vamos evitar? Então, enfim, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Faz parte do meu papel como indústria levar e fazer o cliente, que às vezes não quer ver, até sabe, mas não quer ver a realidade dos fatos. Muito cliente que quer colocar alegações não permitidas, né, na rotulagem, que quer falar coisa... Faz parte do nosso trabalho. E eu acho que esse é a primeira grande relação de confiança que eu estabeleço com ele. Perfeito. Com esse cliente. Perfeito. Neide, Né? eu sei que a gente precisa encerrar, eu sei que nós já estamos no final, mas eu vou insistir mais um pouquinho aqui com o Thiago, aproveitar um pouquinho mais a presença dele. Afinal, Depois a gente edita ele o veio do Rio de podcast. Janeiro. Mas eu precisava, Thiago, que você trouxesse para a gente um case teu de sucesso aí, falando um pouquinho sobre o trabalho que vocês vêm fazendo, sobre engajamento. Um case sobre engajamento.
De tudo isso que eu falei, eu não vou ter case de produto, tá? Porque eu acho que case não é preso a um produto. A gente vai falar do negócio. Uma das piores coisas que eu acho que pode acontecer é quando você consegue engajar alguém, essa pessoa engajada faz a primeira coisa e ninguém vê. Ninguém reconhece, ninguém parabeniza. Bota isso na ponta. Se eu tenho um balconista, hoje, quer dizer, hoje não, né? Acabou o dia. Ontem ele vendeu o dobro. Hoje ninguém fala nada com ele. Pra que ele vai vender o dobro de novo? Sim. Reconhecimento. Porque o que move ele? Qual é o interesse dele? Qual é o interesse da nossa área de vendas? Remuneração e reconhecimento. Se a gente for só para remuneração, não vai fechar conta. Então, como é que a gente trabalha reconhecimento da nossa equipe de operações? Ok, eu vou ter controle sobre 2.000, não sei quantos balconistas vendendo diariamente para saber quem foi bem, quem foi mal? Não posso, não pode ser eu. Não pode depender de mim identificando e dando parabéns para aquele cara. Até porque aquele cara não quer o meu reconhecimento. Ok. Ele quer o reconhecimento do chefe dele. Perfeito. Então, eu preciso criar uma estrutura que faça, de novo, de cima para baixo. Um diretor de operações elogiar o gerente de bandeira quando a bandeira crescer. Um gerente de operações elogiar um gerente regional quando a regional performar bem. Regional, loja, pessoa. E a gente tem que criar contínuo também, a gente tem, a gente tem que criar a cultura de elogiar, de agradecer, de destacar e de, olha, eu te vejo bem por você vender melhor marca própria. Você é um profissional melhor porque você está batendo a sua meta de marca própria. Só que isso tem que vir desde cima. E aí eu não tenho como entregar o como. Eu já entreguei o quê? Não vou entregar o como. Mas aí, e óbvio que também não é uma ação, não é um case. Exato. Não tem uma coisa que eu fiz que entregou isso. Eu trabalhei numa empresa de varejo que a gente criou, inclusive, um campeonato. Era feito um campeonato da marca própria entre as lojas. Campanhas fazem parte, reconhecimentos fazem parte. São várias ferramentas, né? Eu gosto muito da metáfora de que a marca própria ela é uma plantinha. E assim como qualquer planta, ela precisa estar no vaso adequado, na terra adequada, ela precisa ser regada, adubada, limpa, precisa ir ao sol ou ficar à sombra. Então, é isso, é esse olhar constante, né? Ela não vai crescer sozinha, ela não vai dar flor sozinha, ela não vai. Ela precisa de pessoas, alguém, né? Desde cima até a ponta ali, cuidando dela. Perfeito. Bom, a gente já está acabando, né? Por mim, mas ficava eu queria mais 2 dizer horas. uma coisa para vocês e deixar aqui uma vivência minha que eu implantei e que na multinacional que eu trabalhava, eles diziam que isso era uma utopia, que só podia ser mulher mesmo, né? Gerente de produção para acreditar num negócio desse. E aí, quando eu montei a Total Química, eu implantei uma série de utopias lá dentro. E uma delas era parar toda primeira sexta-feira do mês, tudo, até o porteiro, parava tudo, parava o sopro, que é um problema para parar. Nós parávamos tudo, eu descia e falava com todo mundo quais tinham sido os nossos acertos, quais eram os nossos erros, quanto nós faturamos, quanto nós pretendíamos faturar, quanto nós tínhamos gerado de emprego, quanto que nós tínhamos de projetos futuros. Porque dentro das empresas, todos são importantes. Todos são importantes. O presidente não faz absolutamente nada se não tiver abaixo dele pessoas, né? Então, imagina que eu fazia isso em 1992, né? Faz há muito tempo. Hoje tem o tal do capitalismo consciente que diz que isso é importante fazer. Lógico que é. Nós trabalhamos com pessoas, com gente. Entender qual é o que aquela pessoa quer. Não é muitas vezes dinheiro no bolso, não. É reconhecimento mesmo, né? É dizer assim, cara, que bacana, vamos embora, amanhã vamos tentar superar. Então, esse engajamento que eu fazia de toda a fábrica para tudo. E depois eu tinha o terceiro turno, o segundo turno que terminava às 10 da noite e o terceiro turno que começava, e daí eu estava lá 10 horas da noite e juntava os dois e fazia com os dois, porque eu tinha que passar a mesma comunicação para todo mundo. Isso é muito importante, porque eles sabiam qual era a importância da marca própria, qual era a importância da nossa própria marca, qual era a importância do nosso terceirista. Na época, eu terceirizava para a Sarah Johnson, de todos eles.
de todos eles. E cada uma era uma unidade de negócio. Eu dividi cada um como unidade de negócio. E é uma doutrina, né? Tem que falar 20 vezes para a mesma pessoa. Exatamente. E é isso, gente. Com as pessoas, eu costumo dizer que o verdadeiro mestre, ele ensina, ensina, ensina. E quando ele terminou de ensinar, ele ensina, ensina, ensina. E quando ele terminou de ensinar, ele ensina, ensina, ensina. E é isso, né? Bom, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. De novo, muito obrigado, Marina. Obrigada a 2F eu também tive a oportunidade de visitar. Eu vi o quanto aquela fábrica, o quanto se investiu, né? Em toda aquela planta, falta, né? Porque como dissemos aqui, a evolução não é contínua, né? Falta, mas é aquilo, é um processo. É um processo, né? Estamos no caminho. E em especial a 2F, que estava com muita gente nova, porque não adianta só, e aqui eu acho que a 2F é um grande exemplo para as indústrias, não adianta construir parede, não adianta construir um piso lindo, não adianta ter tudo maravilhoso. Tem que investir em pessoas, tem que investir em processos, né? Então, além de toda essa reforma, essa nova construção, uma das coisas que a 2F está fazendo, que eu sei, que eu visitei, é investindo em gente, investindo em capacitação, investindo em pessoas que transformem lá dentro também a implantação de um sistema da qualidade que possa atender, porque não existe risco zero. O Japão tentou, abandonou. Não existe. O importante é como que a gente minimiza risco. E a A2F é um exemplo de que está em busca dessa melhoria contínua, de adequar. E eu falo isso em todos os lugares que eu vou. Eu fui numa fábrica que gente linda. Linda, eu acho que a Bombril ficaria com inveja das máquinas injetando PET, ela entrando na linha, invasando, e o pallet saindo pronto. Nada, um operador e a empilhadeira pegando o pallet já estrechado. Aí eu fui no controle de qualidade, embaixo de uma escada, um negócio que não tinha nada. Eu falei, gente, como é que vocês podem gastar tanto dinheiro na linha de produção e vocês não terem nada no controle de qualidade? Não, nós vamos. Não, verdade, não. Percebe? Então, isso é super importante na indústria. E muito importante no varejo, essa maturidade que o varejo tem hoje, de entender que a marca é dele. De entender o quanto ele precisa, de fato, investir na marca dele. Porque não se esqueçam que a criatura pode vir a custar e valer mais do que o criador. A gente tem muitos exemplos desses no mundo. Vou até me reservar aqui o direito de contar mais um projeto muito... que a Bimapro tem muito orgulho. O NITS. Né? É público que o NITS faturou o ano passado, só a marca NITS Zumbi. De 2017, a grande mudança para cá. Né? Então, é foco, é acreditar, é estratégia de cima para baixo, mas contratando e respeitando todos os stakeholders dessa organização. Isso é muito importante. Mas agora, para terminar, eu também quero dar para vocês falar uma coisa importantíssima para vocês. Nós faremos a primeira imersão europeia de marcas próprias do mundo. Nós visitaremos 4 países. Nós iremos para Lisboa, nós iremos para PLMA, a maior feira de marcas próprias do mundo, nós iremos para Frankfurt, na Alemanha, que tem os fornecedores com maior número de marcas próprias por loja, e iremos para Milão, né, que vocês falam aqui. São 4 países, uma imersão profunda, visitando os centros de desenvolvimento, visitando fornecedores e entendendo de fato como que eles operam, porque nada como copiar quem está melhor que a gente, né? Então, muito obrigada. Obrigada, Thiago. Obrigada, Marina. Obrigada, Vivi. Fiquem com a gente, porque vocês não têm ideia de como será o próximo podcast. Aguardem, porque vem novidades e esse ano nossos podcasts são demais. Demais. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.